Olá, pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Sua Pesquisa Científica. Hoje nós vamos conversar sobre a metodologia que turbina a sua produção científica e o seu conhecimento. Eu sou a Natácia e eu sou criadora deste canal que se dedica a ajudar pesquisadores, pós-graduandos, professores a aprimorar as suas habilidades para produzir um artigo científico de forma simples e rápida, utilizando a cienciometria. Quando eu defendi meu doutorado, foi muito bom, por quê? Porque eu tinha total domínio daquilo que eu estava conversando. Eu tinha total domínio dos meus argumentos, justamente porque eu utilizei uma forma de buscar e de catalogar os artigos científicos que me permitiram conhecer bem o tema. Então imagina que você está fazendo um artigo científico, você está fazendo um trabalho científico, seja esse artigo para compor o seu capítulo de tese, seja para ser o seu mestrado, seja porque você está produzindo mesmo, porque você quer aumentar a produtividade do seu currículo, não importa. Imagina aí que você está fazendo um artigo, você está com aquela página em branca safada, entendeu? Que não sai da página em branco, você quer sair da página em branco, tá um negócio escrito para você submeter, e preferencialmente que você tenha menos dor de cabeça possível, né? Porque eu não sei se você já submeteu. Inclusive, me deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Você já passou por um processo de submissão de artigo científico? Ou, se você já submeteu e já publicou, foi você a pessoa que foi a responsável por essa publicação? Porque, gente, tem uma diferença muito grande de quando a gente submete e quando a gente está no artigo que foi publicado, mas não fomos nós que submetemos, tá bom? Muita diferença. Mas vamos lá, então você está produzindo um artigo científico. E aí você quer ter o quê? Tranquilidade, você quer submeter. Se você já passou por esse processo como pessoa que submete, é uma coisa. Se você nunca submeteu, é outra coisa. Gente, o meu sonho, teve uma época, né? Muito tempo atrás, que o meu sonho era eu mesma submeter meu artigo científico. Porque ó, já teve momentos, né, que eu fazia o artigo científico e que tinha uma pessoa específica que ela queria submeter o artigo, porque às vezes a pessoa não tem, por exemplo, eu não tinha experiência de submissão, então você quer que as coisas sejam bem feitas, só que nesse proceder, muitas vezes a gente não tem a experiência necessária, aí você fica inseguro. Então, mesmo que você já tenha um artigo publicado, é importante que você entenda como que funciona esse processo de submissão, mas não só como funciona o processo de submissão, mas como que você vai ter maiores chances do seu manuscrito ser olhado. Porque, gente, quando a gente vai mandar o bichinho lá para você ser avaliado, o artigo, é assim. Não significa que se o seu artigo foi rejeitado, ele não é bom. Significa que talvez ele não tenha sido atrativo o suficiente para chamar a atenção do editor. Porque primeiro a gente submete, aí a criatura olha, isso aqui faz sentido. Aí ele manda para o revisor. Entendeu? Então tem todo esse processo. Então, tudo que eu vou pedir para você imaginar são coisas que vão ajudar você a ter um manuscrito top de linha, um manuscrito maravilhoso, para que você tenha maiores chances de publicação. E a estratégia que a gente utiliza aqui é justamente: "Ah, mas eu estou trabalhando com a formiga do Himalaia", vai funcionar para você, meu filho, vai funcionar. Então presta atenção aqui em como a gente pode fazer isso. Imagina que você, tenha uma visão ampla da produção científica no seu campo. Imagina assim que você está vendo uma paisagem gigantesca e aí você está usando um drone e você consegue olhar por cima, e aí você olha ali que tem umas regiões que são mais densas, umas regiões que são mais descampadas, você consegue olhar todo o horizonte e identificar como é a produção científica do seu campo. Agora imagina quando você tem toda essa visão, mas você consegue identificar as temáticas ou domínios que se destacam nessa produção. Agora, pensa comigo que essa produção que eu estou falando aqui para você é a produção relacionada ao seu tema, porque se você vai fazer um artigo científico, não importa o tema, você precisa de um arcabouço teórico, você precisa de uma fundamentação teórica, você precisa de artigos para discussão. Então, quando a gente vai escrever o nosso artigo, a gente não tira as coisas do puff do além, a gente vai e sai buscando artigos. É interessante que a gente identifique aqueles que serão utilizados na nossa discussão, aqueles que só ali namoram com o tema, mas não têm um relacionamento sério com o seu tema de trabalho. Então a gente vai ter o artigo paquera, que é aquele que é, né, aquele artiguinho que você olha assim, tá paquerando, mas não vai no nível além.
Tem o artigo namoro, aquele artigo que tá, deixa eu ver aqui se eu vou usar ele na minha discussão, se eu vou usar ele na minha introdução, não sei, tem que ver. Tem um artigo que aquele artigo é o artigo do noivado, aquele ali ele vai para frente, aquele ali você, né? E tem um artigo para casar. Então, os artigos para casar são aqueles que você provavelmente vai usar na sua discussão, provavelmente você vai usar no seu referencial teórico. Dá para você ter um monte de contatinho de artigo? Não dá, gente. A vida não dá. Vai chegar uma hora que não vai ter aprofundamento, vai chegar uma hora que você vai ficar raso, você não vai conhecer ninguém, aí seu trabalho vai ficar capenga. Isso funciona para a vida. Então, o que que a gente tenta eliminar aqui? Contatinhos de artigo, porque esses contatinhos não vão te ajudar no seu manuscrito. Isso não vai te levar para outro nível, entendeu? Então, vamos imaginar aqui quando você já consegue bater o olho e sacar, ó, isso aqui eu vou levar comigo, isso aqui eu não vou levar comigo. Imagina isso. Agora, imagina quando você consegue, nesse rol de possibilidades de artigos que se relacionam com o seu tema, você identificar aqueles que podem compor o seu referencial teórico. Porque, sim, gente, é muito importante que a gente faça uma introdução marota de um artigo científico. E uma introdução marota, top, maravilhosa, que o revisor olha e fala: Uau, quero revisar esse artigo. E eu falo isso para você como uma criatura que faz revisão de artigo, como uma pessoa que trabalha com revisão dos artigos. Gente, identificar esses artigos, assim, é algo importantíssimo para você. Importantíssimo. Por quê? Porque eu vou contar uma coisa, eu vou dar um spoiler. Eu só dou spoiler, né? É para ser lá no final, mas eu vou trazer para você aqui agora. Eu vou dar um spoiler para você. As revistas, elas olham, presta atenção e anota isso aí no seu caderno. As revistas, elas olham quais são as referências que você inclui no seu trabalho. E isso é uma barreira para o seu artigo ser revisado ou não. Nath, como assim? Você está falando para mim que elas olham? Sim, elas olham. Então, você precisa ter artigos que são referência, artigos que são recentes, artigos que são assim. Cara, aquele artigo é um artigo Dumbledore. Aquele artigo ele sabe tudo, ele é uma fonte de sabedoria, sempre tem que ser citado. Para quem não conhece Harry Potter, inclusive coloquem aqui para mim. Vocês conhecem, vocês gostam de Harry Potter porque eu sou super fã. Aí eu começo a fazer essas analogias que eu acho que vai ser um sucesso, mas de repente não tá sendo sucesso, né? Mas eu adoro Harry Potter. Então, o artigo Dumbledore, o artigo que eu chamo artigo Dumbledore, é aquele artigo que não tem como você deixar de fora, que ele é base teórica para o seu conteúdo. Então, você tem que ter o artigo Dumbledore, você tem que ter aquele artigo que é são os artigos recentes que vão embasar. Tudo isso tem que estar no seu referencial teórico. E, ó, vou te contar uma outra coisa aqui que ninguém conta. Eu vou contar para vocês. Vocês vão assim, é de caiu, né? Dá? É assim. Se você coloca artigos que são da própria revista, você tem uma chance maior de que o seu artiguinho maroto seja revisado. Natácia do céu, professora, mas isso é um absurdo. Eu não estou falando que eu estou concordando, não. Eu estou te dando o bizu, porque é o sistema. O sistema é podre? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender do argumento, mas eu tô contando aqui para você de uma forma estratégica, porque eu falei para você que eu não quero gente de cadeira de faculdade. Isso aí vocês pegam a disciplina lá. A gente está falando aqui de campo de batalha, para quem realmente quer ter um manuscrito, um artigo aceito, tá? Professora, por que que isso acontece? Eu vou te contar por que que isso acontece. Isso acontece porque a gente tem uma coisa que chama fator de impacto. Então, quanto mais determinado artigo daquela revista é citado, o que que vai acontecer, gente? Aumenta o fator de impacto. Então, eles gostam, tá? É o bizu que ninguém te conta. Então, imagina também você identificar esses artigos ali, os artigos do seu referencial teórico na introdução, identificar sua lacuna, mas também identificar os melhores artigos para compor sua discussão. Gente, facilita muito a vida, né? Se a gente já sabe quais são os artigos que nós vamos compor na nossa discussão, os artigos que não são contatinhos, os artigos que realmente são aqueles artigos para você casar, maravilhoso. Isso também eleva muito o seu trabalho. Mas, quando a gente faz tudo isso, a gente tem que fazer uma triagem. E o que ninguém tem aqui, eu sei que é tempo. Eu até tenho evitado reclamar disso, porque eu falo, meu Deus, eu não tenho tempo, Senhor, eu não tenho tempo.
Todos não temos, né, gente? Mas assim, imagina se você consegue poupar tempo de busca para os seus artigos científicos, mas não é simplesmente sair buscando artigos científicos, poupando tempo, assim, não. É buscar artigos científicos que importam, porque nós temos os artigos científicos que são contatinhos do Tinder, tem os artigos científicos que você vai dar uma flertadinha, tem os artigos científicos que você vai ter o namorico, esses aí não entram para o seu trabalho. Mas tem os artigos científicos para casar. Esses entram no seu trabalho. Esses são foda, passaram pela peneira. A gente já quer poupar tempo e ir logo naqueles que importam, porque, gente, é muito fácil você bater no Google. Aqui a imagem do Google acadêmico. É ótimo, maravilhoso. Você bate lá, vai sair um monte de coisa. Essa busca aqui que eu fiz, que era de uma cienciometria, aprendizado, universidade e internet. 5 fucking milhões de buscas. Como é que você vai olhar dentro dessas 5 fucking milhões de busca? O que que vai ser seu contatinho? O que que vai ser o seu, o seu flerte? O que que vai ser seu artigo para casar? Como que você vai? Gente, isso é tempo. Então você tem que ter uma estratégia para que você busque isso de uma forma rápida, que sejam artigos casamento, que sejam artigos Dumbledore para você colocar dentro do seu trabalho, que é o que a gente busca. Bom, mas para além de tudo isso aí que a gente conversou, para você ter tudo isso dentro do seu trabalho, vamos imaginar agora se você elevar o nível do seu conhecimento sobre um tema. Porque, gente, quando a gente faz as buscas dos artigos de uma forma assertiva, imagina você elevar esse nível do seu conhecimento sobre o seu tema. Você ter segurança para você argumentar. Porque, gente, quando a gente eleva o nível de segurança do nosso conhecimento, do nosso tema, é o seguinte: você tem condições de discutir melhor. Imagina só você tendo uma segurança para você discutir não simplesmente o seu trabalho do ponto de vista de discussão ali do artigo mesmo, eu tô falando de você discutir com a pessoa, com a criatura que vai lá na sua banca, você, ó, ser ninja, entendeu? Você falar um negócio, você ter segurança, porque, gente, nada melhor que segurança. Eu posso falar isso pra você com toda certeza, eu fui uma pessoa que era completamente insegura na minha defesa de mestrado, de graduação. A de mestrado foi, sim, maravilhosa. Não, de doutorado, de mestrado foi um fiasco. A de doutorado foi maravilhosa. Por quê? Porque eu tinha uma segurança para discutir, mas não é só na banca, não, é com o revisor, porque você vai passar pelo doutorado. Caso você não tenha defendido, você vai defender, você vai ter seu título. Isso é fato, mas você vai continuar os processos de submissão nas revistas. Então, imagina a gente ter segurança para fazer isso, um revisor falar uma coisa e você não ficar aí travado uma semana tentando responder o trem sem saber nem por onde começar, entendeu? Agora, o que eu preciso falar para vocês é que tudo isso aqui não são métricas frias, números frios, não é. São coisas que você precisa avaliar. Não é só falar assim, esse artigo aqui tem mais citação, esse artigo aqui tá não sei o que lá, eu vou botar. Não, a gente tem que olhar, a gente tem que avaliar, ver o que está funcionando. Não é simplesmente números. Agora, nós imaginamos diversos cenários maravilhosos no multiverso. E eu vou falar para você que se Thanos precisava de muitas joias do infinito para ter o poder de ter tudo isso nas suas mãos, nós só precisamos da cienciometria. Somente da cienciometria. Então, tudo isso que eu falei para vocês, nós podemos conseguir a partir da cienciometria. E o que é a cienciometria? A cienciometria, ela se preocupa com as quantidades quantitativas da ciência. Por isso que ela nos ajuda muito. Ela vai identificar quais são os autores que mais publicam no campo. Ah, os autores que mais publicam no campo, de repente eu vou encontrar ali o meu artigo Dumbledore. Quando a gente consegue identificar quais são os artigos, as pessoas que mais publicam, nós encontramos o nosso artigo Dumbledore. Então, a gente foca em encontrar isso, e aí a gente vai fazer esse peneirar, né? A gente vai olhar, a gente vai avaliar, ver o que que funciona pra gente. Então, presta atenção aqui comigo. Quando você usa a cienciometria para você analisar, não necessariamente você tem que fazer um artigo cienciométrico. Você pode usar a abordagem de busca da cienciometria para fazer aquilo que eu falei para você imaginar, para você sentir segurança na discussão, para você sentir segurança na seleção dos artigos que comporão ali a sua discussão, a sua introdução, para você selecionar aqueles artigos que vão aumentar a sua chance de ter o seu artigo visto pelo editor da revista, para que você saiba quais são as lacunas de conhecimento. Então, você pode usar dentro da cienciometria a estratégia de busca.
Essa é uma análise cienciométrica que eu estou mostrando aqui, que é uma rede. E aqui eu fiz sobre saúde mental de estudantes na pós-graduação. Era ansiedade e depressão, que era a busca que eu tinha feito de artigos. Então, eu peguei todos os artigos nessa metodologia cienciométrica, que é a forma de se buscar, né? Então, a gente tem uma estratégia. Eu não vou botar no Google Scholar para aparecer 1 milhão de artigos que eu não vou conseguir triar, que só vai ter contatinho de Tinder lá. Eu não quero isso. Eu quero coisas focadas. Então, aqui a gente observa que a maior busca aqui de pesquisas, o que se destaca é saúde mental por essa análise. Bom, então, opa, aqui eu posso, nesses artigos que estão representados por esse círculo aqui, fazer uma busca por eles para identificar qual que eu vou usar dentro do meu artigo, para minha discussão. De repente, alguns temas, porque essa rede que a gente observa aqui na cienciometria, ela identifica subtemas. Então, eu já vou naquele subtema que ele consegue já me mostrar quais são os artigos para usar que são alinhados comigo. Porque de repente vai ser só um contatinho de Tinder. O que, que eu quero saber, por exemplo, de escola? Nada, para quem está trabalhando com pós-graduação em saúde mental. Então, eu já vou eliminar esses artigos aqui. Pronto, gente. Assim a gente vai conseguindo identificar. Você consegue identificar quais são os autores que mais publicam no campo, mais colaboram no campo. Natácia, mas você acabou de me falar que eu não preciso necessariamente fazer um artigo cienciométrico. Por que você está falando para mim para eu ver quais são os artigos, os autores que mais publicam no campo? Presta atenção. A gente tem que achar o autor Dumbledore. Geralmente, autores Dumbledore são autores que contribuem muito no campo. Então, se eu identifico quem é essa criatura, eu saio daquela pessoa que é do achismo. Ah, eu acho que é aquele autor ali, porque o pessoal do meu grupo de pesquisa sempre cita ele. Ele é a referência. Será que ele é? Será que algumas vezes a gente não tem um enviesamento da nossa pesquisa porque a gente acha que é o fulaninho? Porque a gente olha no Google, porque a gente olha no Lattes, porque a gente olha dentro do artigo da pessoa que a gente colabora, quem orienta a gente, ou do grupo de pesquisa que nós estamos. Será que não tem esse viés? Então, você vai identificar quais são esses autores, mas mais do que isso, nós podemos fazer uma identificação desses autores ao longo do tempo. Me deixem saber aqui, vocês já viram essa análise de autores ao longo do tempo da cienciometria? Basicamente, o que a gente tem é uma timeline aqui, uma linha do tempo, e a gente consegue olhar quais são os autores mais produtivos. Ah, eu quero ver os 10 autores mais produtivos. Ah, eu quero ver os 50 mais produtivos. Beleza, suave na nave, você põe quantos você quiser. E a gente consegue ver como que eles se comportam a produção ao longo do tempo, qual ano produziu mais, qual ano produziu menos. Então, essa bolinha maior aqui, ó, indica quantidade maior de artigo, a bolinha menor, quantidade menor de artigo. Quanto mais intenso essa corzinha da bolinha aqui, ó, mais citação tem esse trabalho. Então, olha só, opa, eu consigo identificar quem produz mais, mas mais do que isso, eu consigo identificar entre aqueles que produzem mais, quão citados eles são. Opa, deixa eu olhar os artigos dessa criatura aqui. Olha como isso é uma mão na roda, olha como que isso eleva a nossa performance, como isso trabalha melhor a nossa atuação profissional, como você consegue fazer relatórios melhores, você consegue fazer investigações melhores, gente. Isso aqui, assim, é o ouro do tesouro, porque eleva o nosso nível de pesquisa e eleva mais do que isso a sua performance, porque você pode achar que você está perdendo tempo, você não está, você está perdendo tempo catando piolho, catando contatinho no Tinder, sem olhar, sem buscar com estratégia, tá bom? Então, você vai elevar o seu nível fazendo essa busca, utilizando a abordagem cienciométrica, porque você vai adquirir um domínio pelo seu tema. Então, olha como é bom a gente conseguir falar sobre um tema. Hoje, se eu abrir uma live aqui, para quem não sabe, eu sou geneticista, eu tenho um outro perfil, chama Entenda a Genética, e lá eu trabalho com geneticistas, especificamente com geneticistas. E se eu precisar abrir uma live hoje para falar sobre biogeografia de plantas neotropicais, eu não preciso me preparar. Eu sei os artigos assim já de cor. Por quê? Porque eu trabalho com cienciometria de plantas neotropicais. Então, eu já sei as referências, eu já sei fazer as ligações. Então, além de você ter esse domínio para você falar, para você sentir mais confiante na sua fala, mais confiante na argumentação do seu artigo, mais confiante na discussão do seu trabalho, mais confiante, inclusive, para argumentar com alguns colaboradores que são pé no saco, que aquela abordagem não é a mais adequada, ou de repente para você perceber que a abordagem que você pensou não é a mais adequada, e também vai elevar o nível da sua produção. Por que que vai elevar o nível da sua produção? Agora a gente vai entrar
num campo que é bem importante. Você vai entender por que que você vai aumentar o nível da sua produção de qualidade. Porque você tem que olhar para além da metodologia. É óbvio que eu sempre vou, e é o que eu falo para os meus alunos do meu plano C, vocês vão fazer um artigo de sensometria. Quem entrou aqui comigo vai fazer essa bodega. Mas a gente está olhando aqui para além da cienciometria, a gente está olhando como você vai, com essa abordagem de busca cienciométrica, encontrar todos esses elementos para elevar a sua confiança, elevar também o nível do seu artigo científico. Então, o que que acontece? Como que você pode pensar nessa estratégia aqui? Vou mostrar para vocês um artigo que eu publiquei de revisão. Por que que eu estou mostrando esse artigo de revisão? Porque você vai falar: "Ai, não quero fazer um artigo de cienciometria", mas eu quero que você faça, porque eu quero que você fique top aí na produção. Mas vamos pensar que você não queria fazer um artigo de cienciometria. Eu fiz um artigo de revisão usando uma abordagem de busca cienciométrica, um artigo de revisão de planta, tá? Que é a minha área de trabalho, de palmeira. E na época eu não pude fazer uma cienciometria, porque para a gente fazer cienciometria você tem que ter pelo menos 50 artigos, viu, gente? Senão fica capenga. Mas a gente pode utilizar da estratégia cienciométrica para produzir artigos, mesmo que não seja uma cienciometria pura, que é o que eu fiz com uma aluna minha, que precisava defender, e ela só tinha encontrado, acho que 6 artigos no campo dela. Então, a gente usou uma estratégia cienciométrica, mas para discutir, para revisar o trabalho. Então, aqui, eu fiz uma revisão utilizando a abordagem cienciométrica, eu publiquei esse artigo, é uma revisão, e olha que nome mais interessante que eu coloquei, porque eu sou dessas, né? Uma revisão do gênero de Palmeira crocômia, ouro verde neotropical. Eu adoro esses títulos assim. Ó, o fator de impacto da revista, 1,6. 1,6. Na verdade, o fator de impacto dos últimos 5 anos, que é o que a gente olha, 1,8. Revisão utilizando essa estratégia. Quando a gente olha lá no periódicos CAPES, desculpa, periódicos não, na plataforma Sucupira, a gente vai olhar lá qual que é o Qualis CAPES, porque a gente está no sistema, a gente tem que ver qual que é, a gente quer uma revista A, né? Para a gente ter uma pontuação maior no nosso currículo, para que a gente tenha um currículo mais competitivo. E ó, essa revista aqui que eu publiquei, a revisão, A2 na minha área, porque a minha área é Ciências Biológicas 1, né? Então, olha isso. Quer dizer, eu fiz uma busca cienciométrica, não fiz um artigo de cienciometria, mas toda a minha estratégia de busca foi com a cienciometria, e eu fiz o artigo de revisão. Agora, quando eu falei para vocês que a gente aumenta a performance do artigo, né, em termos de você encontrar as melhores referências, as referências para casar, as referências Dumbledore, para a gente eliminar os contatinhos do Tinder, a gente tem uma chance maior do nosso manuscrito ser aceito para revisão. Mas o que que acontece? A gente fala assim: "Ah, tem que aumentar as chances de aceite do artigo". Cara, não é aumentar as chances de aceite do artigo, é aumentar as chances do revisor olhar para o seu artigo e falar: "Revisa isso aqui". Essa é a primeira barreira que a gente tem que passar. A galera já vai lá para frente pensando assim: "Não, porque tem que aumentar a chance de ser aceito o artigo". Moço, como é que vai aumentar a chance de ser aceito se o editor nem quis saber do artigo? A gente tem é que apresentar esse manuscrito de uma forma que ele seja atrativo o suficiente para o editor olhar. Porque o que que funciona, gente? Funciona assim as revistas. Primeiro você submete seu artiguito lá, aí um editor vai olhar e vai avaliar. Acho que esse artigo aqui funciona para essa revista. Então, eu vou passar isso aqui para os revisores. Aí os revisores avaliam. Então, a primeira barreira de entrada que você tem chama editor. É com ele que você tem que conversar. É com ele que você tem que dançar. Depois a gente pensa num outro nível, que é conversar com o revisor para o nosso artigo ter maior chance de ser aceito para revisão. Desculpa, para publicação. A gente tem que pensar aqui em ser aceito para revisão, entrar na cabeça desse danado do editor. E aqui eu trouxe para vocês algumas partes de questionário que eu uso como editora não, como revisora, porque quando você é revisor, eles te mandam umas perguntinhas que você tem que responder. Eu vou compartilhar algumas aqui com você que a gente tem que responder quando a gente avalia um artigo. Inclusive, esse aqui é uma das aulas, vocês estão tendo, nossa, uma sorte muito grande, porque essa é uma das aulas que eu vou colocar lá no meu plano C, porque a gente tem um bônus só sobre submissão de artigos científicos, e eu estou finalizando a gravação, finalizando assim, né? Eu estou gravando, né? As aulas para esse bônus, que está ficando incrível, e eu coloquei justamente o meu processo de avaliação enquanto revisora, mostrei lá como é que funciona para a gente submeter,
porque calhou de eu estar num processo de revisão de um artigo. Mas eu destaquei aqui para vocês as perguntas que a gente que a gente tem que responder, porque olha a pergunta que a gente tem que responder. As referências citadas ali são relevantes para o campo? É isso, gente. Ó, eu vou falar de novo. O referencial, ele é adequado, ele foi feito de forma adequado, contendo outros trabalhos no campo. Lembra que eu falei para vocês que a referência, ela era importante? Desculpa, a citação, né? A seção de referência mais a citação. Por isso que eu falei para vocês que a gente precisa sair do nível básico de sair catando contatinho de Tinder no Google Scholar e passar a filtrar as nossas buscas para que a gente tenha referências que sejam referências Dumbledore, referências para casar, para que a gente aumente a possibilidade de que o editor olhe para o seu artigo, porque é essa criatura que a gente tem que conquistar primeiro, depois você vai para o revisor. Vamos por partes, como diria Jack. Então, isso aqui é importante, ó. Isso aqui é importante. E aí tem uma outra pergunta que esse pessoal coloca para nós que somos revisores. As interpretações e conclusões são justificadas pelos resultados? Bom, para a gente interpretar, a gente discute. Logo, aqui também tem o elemento referência. Percebem? E ó a outra pergunta que eles fazem, essa é a terceira. O problema está destacado lá, stated, está colocado de forma concisa e significativa? Se você não tem um bom embasamento teórico, você não tem uma boa construção de uma pergunta. Porque um está dependendo do outro. A gente faz a construção ali dos artigos que compõem a introdução para que eles sejam uma base para você mandar bala e mandar sua pergunta. Tem que ter relação de uma coisa com a outra. Por isso que eu falei para vocês, se vocês fazem, não quero fazer um artigo sensométrico, para de besteira e vai fazer. Mas se ainda quiser continuar fazendo besteira, faz então essa abordagem cienciométrica para ter a busca dos seus artigos, para ter a busca dos autores que mais destacam no campo, para você ter um artigo que vai ter uma estrutura que vai chamar a atenção. Então, você vai usar a estratégia da cienciometria como uma busca. Desculpa, você vai usar a cienciometria como uma estrutura de busca para você aplicar essa estratégia de selecionar os seus artigos. E essa aqui é a abordagem que eu falei para vocês, que vai turbinar a sua produção científica no sentido de dar ali relevância para os trabalhos dentro do seu trabalho, suporte para os seus achados, bons trabalhos para discutir e ainda vai aumentar o seu conhecimento. Nem falamos aqui de fichamento. Eu acho que eu preciso voltar aqui para a gente conversar de fichamento. Se interessa para vocês saberem sobre fichamento, vocês coloquem para mim no comentário aqui do nosso canal, que eu trago para vocês uma aula de fichamento. Eu acho que é importantíssimo, porque aí sim você consegue sistematizar melhor, tá bom? E também armazenar melhor essas informações quando a gente faz o fichamento. Eu sempre faço fichamento, eu acho assim maravigold o fichamento, certo? Pessoal, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, não é uma aula assim trivial, não é aula de cadeira de faculdade, pós-graduação, é aula de campo de batalha, aquilo que ninguém te conta. Eu coloquei aqui excelentes estratégias para você que está a trabalhar no seu artigo científico, no seu manuscrito, para que você tenha as chances aumentadas de você ter um artigo olhado, avaliado por um editor, mas para que você também adquira confiança dentro da sua área de pesquisa. Isso vai refletir muito em várias coisas, tá bom? Dentro da sua área profissional. Se você ficou com alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários e você vai fazer aqui comigo um compromisso de enviar este conteúdo para uma criatura, só uma criatura, e chegar a mais pessoas com o nosso conteúdo científico. Isso é muito importante para que a gente traga leveza, para que a gente ajude outras pessoas a também terem mais tranquilidade para obter os seus trabalhos científicos, certo? Então é isso, povo bonito. E até breve!